Olá, amigos da nossa Sol TV, aqui pela sua TV Sol, no nosso programa Farol Político. O programa de hoje vai abordar a questão da janela partidária. A janela partidária promulgada no último dia 18, com um prazo de 30 dias, lembrando que fevereiro deste ano tem 29 dias, portanto 30 dias até o dia 19 de março, onde os candidatos em mandatos, casos eletivos, eles poderão fazer a migração de legendas para concorrerem às eleições deste ano. É mais um artifício que a política coloca para os candidatos como forma de sair de um partido e entrar em outro. Nós vamos tratar isso no programa com o nosso entrevistado, o vereador Maurício Alves, que também é advogado, um ponto de vista jurídico aqui no nosso programa. Vamos falar da volta dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Patos, falar também com relação à migração partidária na cidade de Patos e ainda o seu ponto de vista com relação ao seu trabalho como líder da prefeita na Câmara Municipal. O Farol Político começa agora. Pois bem, no nosso programa de hoje, no Farol Político, recebendo aqui no nosso estúdio o advogado, o vereador Maurício Alves, que é líder da prefeita na Câmara Municipal. Maurício, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Isaías. Obrigado a todos os telespectadores que estão acompanhando. Um prazer imenso estar aqui. Aproveitar inicialmente para parabenizar a TV Sol pela estrutura que não deixa a desejar nem a Globo Nordeste, nem as grandes emissoras do nosso país. Foi longe, hein? Pois bem, vereador. O que mais se discute hoje é a questão da janela partidária. Esse assunto nós vamos tratar no segundo bloco. Mas aí uma coisa que a gente pode tratar aqui no nosso programa e que nos convém bastante é a questão de sua atuação como líder da prefeita na Câmara Municipal. A prefeita, que de certa forma enfrenta uma certa dificuldade na gestão, e aí por uma questão de coerência é bom lembrar que é um problema da maioria dos administradores desse país, e fazer essa defesa, fazer esse trabalho de liderança na Câmara Municipal, nesse momento pode ser algo mais difícil do que em outros momentos. O senhor avalia desse jeito ou trata com naturalidade? Isaías, a gente trata com naturalidade. Lembrando sempre, que eu digo sempre, que não é fácil ser líder do governo aqui na cidade de Patos. Muitas vezes, para não falar a maioria, é uma atividade solitária, onde estamos sozinhos fazendo a defesa pontual do governo. O governo de uma prefeita séria, que tem tentado ao máximo possível dar o retorno aqui à população almeja. Recentemente agora, mais uma vez a prefeita, e a gente já parabeniza da agora, paga o piso do magistério nacional que foi definido antes até das discussões no estado, na maioria das cidades da Paraíba, e isso no 4º ano consecutivo. Então é um grande avanço, é um compromisso muito grande com a educação da nossa cidade, com o município de Patos, mas avalio que nossa função tem sido até satisfatória e às vezes de fácil realização. Até tanto que nós temos, graças a Deus, aprovado todos os projetos que foram remetidos pelo Executivo até o ano passado, já que o período legislativo começa agora, efetivamente, de 2016. Uma boa relação com os pares, tanto os demais membros da situação, como também aqueles que fazem a oposição de forma respeitosa na Câmara Municipal de Patos. A Câmara Municipal de Patos, é bom lembrar aqui para os nossos telespectadores, teve uma liderança a princípio, naquela casa, e depois percebeu-se que precisava de uma voz mais impactante nessa questão de confronto. O senhor gosta muito de polemizar em alguns setores, sim, evidentemente, isso é bem natural seu. Esse convite, à época, foi feito justamente por esse seu comportamento? Com certeza, tem uma facilidade para o debate, para o contraditório. Eu sou advogado por profissão, estou meramente por um período de tempo como vereador, mas sou advogado, nunca fugi do debate, nem nunca fugi das minhas opiniões. Não é porque seja um político que deixo de ter minhas opiniões e expressar o que eu penso e também o que eu acho que é melhor para a nossa cidade. Então isso é uma bandeira minha de vida, de ser bastante transparente, e graças a Deus os demais pares também entenderam isso. Desde quando a gente assumimos justamente por isso, atendendo o convite da prefeita Francisca Mota, que no momento estava passando por um momento muito delicado
junto à bancada legislativa, mas a gente conseguiu modificar completamente aquele cenário que estava vivenciando e nos momentos necessários estávamos presentes sempre fazendo contraditório, a defesa do governo e colocando, muitas vezes, restabelecendo a verdade, porque fazer oposição é muito fácil, é muito bom criticar. Então, é importante a gente pontuar realmente a realidade, até porque o país passa por um momento de muita dificuldade econômica. Nunca antes vivemos uma crise de um patamar tão alto, até próprios membros do governo colocam isso, de que se assemelha à crise da década de 30, do início da década de 30, que foi efetivamente um momento mais difícil para o mundo moderno, o mundo capitalista, com a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Ser líder da prefeita na Câmara Municipal, evidentemente, transparece um papel de defesa em todos os sentidos. Mas algumas coisas, obviamente, elas são objetos, né, da interpretação e até mesmo da divergência do Executivo naquilo que demanda, né, para aprovação na Câmara Municipal. Já chegou algum momento em que o senhor teve essa interpretação de alguma coisa que chegou, que passou por essa questão de divergência da sua compreensão? Não, projetos de lei não, até porque a prefeita efetivamente só mandou para a Câmara até agora os projetos que ela sabe que tem uma relevância para a população. Então, da parte do Executivo, não vi nenhum projeto polêmico, efetivamente. Tivemos algumas discussões de vários projetos polêmicos em relação à propositura de próprios vereadores, como a mudança da Rua Vidal de Negreiros, como a das sacolas plásticas e outras que nós tivemos um pouco de posições divergentes, mas isso é normal, o contraditório, o debate em relação a essas questões. Questões de cobranças, né, ao Executivo. A gente tem problemas de infraestrutura no município. A gente vê uma demanda de reclamações muito grande com relação ao setor de galerias. Nós, às vezes, encontramos isso numa quantidade absurda. Patos é uma cidade que padece na questão de saneamento, né? E por conta dessas reclamações, dessas cobranças, evidentemente que satura a imagem do Executivo. Eu digo saturar na imagem até mesmo de tentar obstacular, né, outras visões boas do Executivo. Então, esses fatos negativos, às vezes, aparecem mais do que outras. Como é que o senhor vê, como é que o senhor conversa com a prefeita a respeito desses problemas? Há uma solução a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo? Isso é definido para o senhor, não? A gente tem uma relação muito transparente, muito verdadeira, né, de chegar para ela e colocar meu ponto de vista sobre várias questões, até porque já fui secretário da administração do município, fui procurador por 6 anos, fui superintendente de trânsito no nosso município, secretário do PROCON municipal, então tenho um pouco do conhecimento da máquina administrativa como si. O problema de saneamento básico na cidade de Patos é, sem sombra de dúvida, o problema mais sério. Como nós sabemos que o saneamento básico diz respeito ao Estado, já que há um contrato de anos e anos com a CAGEPA no nosso município, então a gente padece realmente de políticas públicas e estaduais para o saneamento básico do nosso município. Então, de certa forma, o gestor fica de mãos atadas, porque o que acontece na maioria das vezes é que os esgotos das residências e comércios são ligados na rede pluvial, que não é destinado para o esgotamento sanitário. Mas é o que se pode fazer se não existe saneamento básico, se não existe esgoto. O que é que a população vai fazer? Então, é remediar. Patos tem crescido muito. Lembro bem, em 2005, quando assumimos a prefeitura, tínhamos um problema menor, mas foi aumentando ao longo dos anos e converso isso sempre com a secretária Assunção por conta do crescimento da própria cidade. Então, o governo do estado se comprometeu, o governador se comprometeu a sanear 100% Patos, anunciou há alguns anos, há uns 2 anos atrás, durante o período da campanha, o que o governador Maranhão já estava até em processo de licitação para a cidade de Patos, para o esgotamento completo da nossa cidade. Houve alguns entraves no Ministério da Cidade por conta disso, e o governador, a última vez que eu acompanhei, membros da CAGEPA, disse que estavam tentando resolver, mas é importante a união da população. Nisso a imprensa tem um papel fundamental para que cobramos do governo do estado o saneamento da nossa cidade, que o quanto antes seja iniciada essas obras, porque não tem outra solução.
tudo que for feito é paliativo. Nós tivemos uma grande obra de saneamento na cidade de Patos, que foi realizada pelo ex-prefeito Nabor, no Monte Castelo, está para ser entregue à Cagepa, segundo me passou a secretária Assunção, vai minimizar os problemas naquela área, mas a cidade como um todo passa por um grande problema. A estação de tratamento que nós temos é extremamente deficitária e tem peças de museu. Não se faz o tratamento de esgotamento modernamente da forma como é feita na cidade de Patos. Então, é isso que a gente tem que levar para a população, saber efetivamente que nós também estamos numa crise hídrica sem precedentes na nossa região, estamos chovendo. Deus permita que tenhamos mais chuvas, mas só para dar um dado concreto, Isaías, em relação ao abastecimento hídrico, 50% da água que é captada aqui para a cidade de Patos é desperdiçada, seja por vazamentos, seja por desvios de água, mas é muito preocupante, é um número muito grande do desvio de água que tem. Isso a gente viu na discussão da minuta especificamente sobre o projeto de saneamento básico da cidade de Patos, que foi para a Câmara. Nós acompanhamos algumas reuniões e ficamos extremamente preocupados, não só para o momento atual, mas para o futuro. E não é o futuro daqui a 5, 10 anos, é o futuro daqui a uma semana, um mês, 6 meses, e que a gente pode entrar num colapso absoluto em relação ao abastecimento de água. O senhor faz uma justificativa, diz que a gente discorre o problema de saneamento, e a gente poderia pontuar também a questão da saúde. O senhor, evidentemente, poderia colocar em termos de justificativa da mesma forma. Mas quando o senhor escuta de seus colegas essas reclamações, inclusive em tribuna, esse pensamento aqui, o senhor consegue passar para eles e tranquilizá-los como forma de tentar amenizar esses problemas da gestão? Desde quando assumi como liderança do governo, o que a gente tem tentado fazer? Não ficar só restrito às sessões, ao trabalho da Câmara. Então, todas as reivindicações que nos são colocadas pelos demais colegas, a gente procura os secretários competentes e tentam resolver aquela situação. Então, a gente intermedia também, já porque o vereador é quem está mais próximo da população. Isso. E muitas vezes é quem recebe aquela cobrança. Então, tentamos, na maioria das vezes, são resolvidas, são atendidos os pleitos, algumas vezes não, nós insistimos mais uma vez, até porque algumas vezes precisa de uma logística maior que o município, porventura, não tenha naquele momento para a realização, o atendimento naquele pleito. No programa de hoje nós estamos conversando com o vereador Maurício Alves. No próximo bloco nós vamos tratar da questão da janela partidária, que para mim é um portão partidário sem precedentes, e vamos também falar sobre a questão de mudanças e legendas aqui na cidade de Patos. O que os vereadores estão se articulando, como os vereadores se articulam para poder escolher uma legenda que lhes seja conveniente para as eleições deste ano. A gente volta em 1 minuto. Nós estamos de volta com o nosso Farol Político nesse segundo bloco, conversando aqui com o vereador Maurício Alves. E aqui também um ponto de vista jurídico, né, sobre uma questão que está muito em debate ultimamente, que é a questão da janela partidária. No último dia 18, o Congresso Nacional promulgou a janela partidária, uma PEC, né, que faz com que possa ter a migração de legendas, né, de partidos políticos nessas eleições. Os candidatos, né, que detêm mandato terão até o dia 19 de março para migrarem, para mudarem. É sempre um artifício, né, que os nossos legisladores encontram como forma de tentar burlar aquilo que, de certa forma, tenta pôr em seriedade a nossa política, e principalmente na questão do calendário eleitoral. Doutor Maurício Alves, a janela partidária promulgada pelo Congresso Nacional, dando um prazo de 30 dias após a promulgação, para que aqueles insatisfeitos em seus partidos possam mudar, né? E possam encontrar soluções e possibilidades para que tenham garantida a sua eleição agora em 2016. Como é que o senhor vê essa promulgação? Como foi que o senhor recebeu aquilo que já era esperado por muitos? O senhor, como político, também entendia da mesma forma essa necessidade de se estabelecer a janela partidária? Inicialmente é importante a gente fazer um histórico, Isaías. Nós vivemos uma grande revolução nos últimos anos no que diz respeito à política no nosso país. Antigamente se entendia que o político
do legislativo, ele era dono do seu mandato. Então ele migrava, ia para o partido que fosse, da hora que fosse, sem ter problema nenhum. Então isso criou um grande vácuo no nosso sistema político, uma grande prostituição, que estava no poder de cooptar quem era de partidos que nas eleições eram contrários a si. Então, como não tem uma regulamentação, o próprio TSE e o Supremo Tribunal decidiram que o mandato do Legislativo pertence ao partido e não a quem está ocupando o cargo, efetivamente. Então, isso foi uma verdadeira revolução. Então, começamos vários processos de cassação por infidelidade partidária daqueles que mudaram de legenda sem nenhum argumento válido, que não fosse perseguição ou problema ideológico, de mudança ideológica do partido. Só por conivência mesmo. Por conivência, por terem vantagens específicas em relação a isso. Então, com isso, tivemos uma mudança impactante no nosso país e com a mini reforma eleitoral que tivemos no ano passado, um dos pontos que foram colocados foi justamente a criação de uma janela para mudança de partidos, para aqueles que acharem necessária essa mudança. Foi promulgado recentemente, agora, dia 18 de fevereiro, a sua vigência começa dia 19 de fevereiro, até 19 de março, dia de São José, pode haver essa migração sem ter problemas de cassação, porque antes disso, para alguém que quisesse mudar de partido, só teria uma opção, que era ir para um partido novo. E o que é que aconteceu? Explodiu a criação de partidos no nosso país. Estamos com 35 partidos, temos o mais recente, o Partido da Mulher Nacional, PMB, que não tem praticamente representação mulher nenhuma e é antifeminista. Só tem duas mulheres lá no novo partido. O Partido das Mulheres são duas mulheres. A maioria são homens, então criados para quê? Justamente para essa negociata. Então, é um absurdo a gente ter no nosso país 35 partidos. Isso acaba prostituindo o sistema político como um todo, porque muitas vezes não se existe efetivamente ideologia. Ideologia no nosso país hoje, infelizmente, é algo que nós vemos com preocupação que nós não encontramos. Você vê, eu vou citar um exemplo da cidade de Patos. Aqui nós temos em negociações para formar uma chapa proporcional, o DEM, que é antigo PFL, antigo Arena, muitos chamam do partido filhote da ditadura, está em conversações e negociações para coligar-se com quem? Com um PSOL, que é do outro extremo, extrema esquerda, que acredita na Revolução Socialista e outros pontos. Então, para ver que ponto chegou a falta de ideologia. A extrema-direita pode se coligar à extrema-esquerda. A extrema-direita, que tem pessoas que defendem até a volta do regime militar, se coligar com a extrema-esquerda, que defende uma revolução no Estado para que se temos a implantação do Estado comunista. Então, é um samba do crioulo doido, como se diz. Então, efetivamente, no nosso país estamos passando por esse momento, e o brasileiro como um todo, há uma tradição de não se votar em partidos, se votar em pessoas. Você vota na pessoa. Eu mesmo tenho um pensamento, sempre tive formação de centro-esquerda. Não sou de centro, como se diz, nem sou de direita, sou de centro-esquerda. Tenho minha formação ideológica mais, obviamente, ligada a isso, e no PMDB a gente tem um espaço democrático. Porque quando você pontua essa história de esquerda e de direita, você vai lembrar na questão do patrão, né, do empregado, do proletariado e tudo mais, e fica esse conflito criando essa disseminação ideológica. A gente basicamente entende por isso, né? A gente vê por isso. Agora, Maurício, essa janela, que para mim na realidade é uma coisa... outro dia eu gravava para o Sol News e dizia que era algo bastante escancarado, né? Colocando para os políticos um portão muito grande, né? Para essas viabilidades e mudança, né? Você hoje pertence a uma legenda partidária que é o PMDB. Sempre fiz parte do PMDB. Mas, estando no PMDB, o senhor pode enfrentar um processo de dificuldade, né? Que é aquilo que a gente chama de amontoado, né? de políticos no partido, e que ali a gente sabe que vai lidar com a questão do coeficiente eleitoral. E aí uns vão entrar, outros vão ficar de fora. Inclusive aqueles que com muitos votos, a gente já teve isso mostrado na eleição passada. Gente que tirou mais de 1000 votos, perdeu vaga para candidatos que tiraram 600 e poucos votos. Então isso é um prejuízo na questão que eu vejo uma desobediência, né?
democrática. Democrática é aquele que vai tendo mais, o pessoal vai escolhendo e aí vai suprimindo a democracia. Então, algo bastante conflituoso. O senhor, aproveitando essa janela partidária, pensa em deixar o PMDB? É algo que está na sua cabeça, essa condição? Vai dialogar com o partido? O senhor já viu quem são as pessoas que vão estar no PMDB e aqueles que estão propensos a chegar ao PMDB? Como é que você avalia esse samba de crioulo doido, como o senhor mesmo disse agora há pouco? Isaías, a gente tem uma preocupação muito grande porque o sistema político brasileiro é muito injusto. Quando cria a questão de coeficiente para a eleição, acaba sendo injusto. Na mini-reforma eleitoral, um dos pontos era justamente esse, de que efetivamente fosse eleito quem tirasse mais votos, porque nós temos, por exemplo, o caso de São Paulo, que Tiririca puxou 4 ou 5 candidatos que tiveram... Figura inexpressiva. Então compraram, inclusive, para estar no partido, estarem apoiando. Então, para um respeito à democracia, nós entendemos que devem ser eleitos aqueles que são mais votados. No meu caso e de Ranieri, que teve aproximadamente 1000 votos também, teve, salvo engano, 5 ou 6 vereadores que foram eleitos, que tiveram uma votação menor. E nós ficamos na suplência. Então, no meu ponto de vista, isso é injusto. Como é que você tirou uma votação, alguém que tirou a metade dos seus votos por conta da legenda, do coeficiente, entra e você não? Então, por conta disso, nós estamos muito preocupados. Acima de tudo, fui vítima disso há 4 anos atrás, eu e Ranieri, citando exemplo, vítima do sistema, não de qualquer partido ou de armação como um todo. E estou analisando de uma forma, vamos dizer, com muita maturidade, com muita responsabilidade, a formação dos blocos partidários na nossa cidade, até porque não se confunda um partido com ideologia. Não vou perder minha ideologia, nem a minha identidade própria. Em momento nenhum, seja aonde estiver. Mas temos uma ligação, vamos dizer, afetiva com o PMDB. Meu número mesmo é o número de tradição do PMDB, o 15221. Né? Então, além da questão política partidária, a gente tem a questão íntima, vamos dizer assim, afetiva. Mas a política hoje, quando a gente trata com partido, a gente tem que tratar com serenidade. Então, estou preocupado com esse sistema, com esse momento, até porque pode acontecer com o PMDB o que aconteceu há 4 anos atrás e aconteceu há 2 anos no estado da Paraíba com o PEN, por exemplo. Partido do ex-presidente da Assembleia Legislativa, que tinha 9 deputados que migraram para ele e só teve esses 9 deputados. Então, a legenda não conseguiu eleger a maioria, salvo engano, elegeu 3 ou 4. E aí? Então, a gente tem que analisar efetivamente bem isso. Não se há composições nenhuma fechada, até porque em Patos houve um fenômeno da criação de chapões, e temos, salvo engano, 4, até pode chegar a 5 chapões de candidatos que estão nessa perspectiva. De outro tema que é importante que você colocou, que é justamente do coeficiente eleitoral, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que pode acontecer com o PMDB e com outros partidos é de ter alguns candidatos muito fortes, mas não terem uma base que consiga dar uma estabilidade para que a maioria desses bons candidatos, esses bons nomes, que têm uma densidade eleitoral boa, tenham condições efetivamente de ocupar um cargo no Parlamento Mirim. Essas condições de chapões, ou microcoligações, isso favorece a eleição de 1, 2 candidatos, né, quando a gente trata a questão do coeficiente eleitoral. Patos vai passar por um processo diferenciado dos demais, em que tem que se levar em consideração o recadastramento biométrico eleitoral. Nós ainda não fechamos isso, é uma coisa ainda em dúvida. Nós poderemos ter uma redução do eleitorado de Patos. E aí a matemática das coligações ela vai ter que ser repensada e refeita várias vezes. Essa questão de coligações e de chapões, como o senhor mesmo colocou, isso aí, o senhor analisa a saída do PMDB e o ingresso em outra legenda como forma positiva nas suas pretensões? Nós temos que analisar efetivamente o custo-benefício de qualquer relação. Sair para um partido para se coligar com o PMDB, acabei, em vez de não fazendo nada, piorando a situação. Então nós temos que analisar a conjuntura como um todo. Estamos recebendo convite de inúmeros
partidos, de projetos políticos que querem crescer na cidade de Patos. Isso a gente fica muito lisonjeado, mas lhe digo com propriedade, nós estamos numa incerteza muito grande. Eu acredito que só teremos condições realmente de ter um panorama real da situação nos últimos 10 dias, né, próximo do dia 10 de março, quando efetivamente as coisas terão se costurado. Como advogado especialista em direito eleitoral, vem a minha preocupação de que muitos desses chapões que se comentam aí, houve várias reuniões, inclusive, que disseram, não, aqui cada um tendo 80 votos, a gente vai fazer 2 vereadores. Não é isso que vai acontecer. Se tiver um chapão de 34 candidatos e todos tirarem 80 votos, não vai entrar ninguém. Esse ano é diferente, porque tem um percentual de 10%. Justamente, muita gente não está se ligando a isso com as mudanças da micro-reforma eleitoral, de que tem que se atingir o mínimo, que é o mínimo do coeficiente eleitoral de 10%, que a gente não sabe se vai ser 280, pode chegar até mais de 300, 320, 340, vai depender justamente do recadastramento biométrico, que vai diminuir, de certa forma, o eleitorado na nossa cidade. Então, depois disso, será calculado e, efetivamente, só poderá ocupar quem tirar a votação mínima do coeficiente eleitoral. Se não conseguir, mesmo que, no geral, faça o coeficiente absoluto, mas se não tirar 10% daquele número como o valor número do coeficiente eleitoral, não vai chegar ao ponto de ocupar uma vaga de vereadores, porque se tem que se comentar que na próxima legislatura pode chegar a ter vereador 500 com 300 votos. Se o mínimo do coeficiente eleitoral for 320, por exemplo, não vai, de forma nenhuma. Mas nós estamos vendo a criação de chapões, e isso tem tido como reflexo, vamos dizer, desta forma, o enfraquecimento dos partidos tradicionais, dos grupos políticos maiores, essa migração, e com certeza é preocupante esse cenário, até em relação à representatividade, que queira ou não, é importante para qualquer candidato a prefeito ter chapas proporcionais representativas, que isso ajuda também em sua campanha. Nós temos essa preocupação, que é a questão do coeficiente, nós temos uma preocupação, que é a questão da redução do eleitorado, nós temos uma preocupação, que é a questão dos 10%, como o senhor bem frisou agora. Nós temos um processo eleitoral totalmente diferenciado, e muitas novidades, por sinal. E completamente, eu digo outro ponto também, eu acho que a gente nunca teve um processo eleitoral tão nebuloso. Que todas muitas dúvidas, né? Até as próprias coligações proporcionais estão muito abertas, não tem uma posição ideológica, nenhuma ligação com nenhum candidato majoritário, vamos dizer assim, de forma definida. Então, esse promete ser um processo eleitoral distinto, e gravem o que eu vou dizer. Judicializado do seu começo ao fim, vai conseguir êxito quem tiver também a melhor assessoria jurídica, como foi em 2004. Você lembra bem do processo de 2004, em que eu era coordenador e era o advogado da coligação do PMDB. Grande parte daquela vitória foi justamente ao trabalho jurídico que nós fizemos, inclusive caçando candidatos proporcionais, que eram bambambam no momento, mas que estavam cometendo crimes eleitorais, e a gente conseguiu judicialmente, através de AGES, a cassação desses candidatos. E como em 2008 também foi um processo judicializado, onde pela primeira vez na cidade de Patos, o maior conseguiu caçar o menor, em que o candidato da oposição teve a impugnação do seu registro da candidatura, tanto aqui em Patos, como em João Pessoa, como em Brasília. Fui o advogado do processo como um todo, e isso teve um impacto significativo na eleição. E além dos aspectos políticos que se está tratando, Isaías, eu lembro bem da campanha 2004, você deu uma cobertura muito grande nesse sentido, fui diversas vezes no seu programa. Podem escrever que o processo de 2016 vai ser um processo extremamente judicializado. E a classe política não está atinando para isso, que a maioria dos políticos tem na sua mente que é inabalável, inalcançável, que nada vai lhe atingir. Ok. No próximo bloco, a gente volta conversando com o vereador Maurício Alves. Nós vamos falar, evidentemente, de assuntos pertinentes à Câmara Municipal, avaliando também as eleições 2016 e ainda entrando um pouquinho nessa questão das eleições proporcionais. Essas formações de chapões, de coligações para eleger os vereadores. Esse é um assunto que rende um debate maior, a gente volta já. Olá, amigos, voltando agora no terceiro e último bloco do nosso Farol Político de hoje, aqui pela TV Sol, no programa o prazer de conversar com o vereador Maurício Alves.
Nós falamos, é claro, da janela partidária, falamos dos acordos que acontecem entre candidatos e partidos, mas uma coisa também interessante, né? Os candidatos escolhendo legendas, mas as legendas também escolhendo candidatos, né, vereador? É isso que tem que ser analisado também, né? É verdade. Nós estamos vendo também que não é todo mundo que é aceito por esses chapões, né? Pelo contrário, estão excluindo muita gente. Estão excluindo o que chamam de tubarões, dos peixes grandes, os tubarões da não formação entram. desses chapões. Então, tem menino besta nesse processo, não, né? Todo mundo está sendo muito sabido, tem obtido. Agora, é importante uma discussão ampla também, porque todos esses vão acabar fechando com a chapa majoritária. O que nós temos visto, que há pessoas de várias ideologias políticas fazendo parte do mesmo chapão. Tudo junto e e misturado. Um amarelo, vamos dizer assim, outro vermelho, outro encarnado, outro de outras cores. Estão todos juntos, só que com certeza esses chapões, esses partidos vão fechar na majoritária com um candidato também. A proporcional com a majoritária. A proporcional com a majoritária. Até porque, tradicionalmente, historicamente, as majoritárias dependem muitas vezes as proporcionais dependem da majoritária no que diz respeito à estrutura, de palanque, de comícios e até o material distribuído, muitas vezes é doado pelos candidatos majoritários. E isso é recíproco também na condição de que a gente fala majoritária depender do que a gente pode chamar de peões, né, que vão à frente naquela questão de lidar diretamente com o eleitor e apresentar as propostas à majoritária, né? Pois é, então fica difícil, por exemplo, se a chapa proporcional fechar com a majoritária, o partido X, e se um membro desse chapão, por exemplo, for para o palanque de outro candidato, ele pode até ter seu registro cassado por infidelidade partidária. Porque a infidelidade não é suprimida, né? Não é suprimida de forma nenhuma. A janela de mudança partidária em nenhum momento muda a lei da infidelidade partidária. Então, nesse sentido, se fechar, e quem é responsável pelo pedido de cassação é justamente a representação jurídica da majoritária. Se o partido coliga, então a coligação é uma personalidade jurídica só. Não tem esse negócio do partido dizer, não, a gente vai liberar os nossos filiados, para os membros, os candidatos do nosso partido votar em quem quer. Só pode acompanhar aquele candidato em que eles estão apoiando o majoritário. Pode abdicar de não apoiar ninguém na majoritária, aí sim, não ocorreria infidelidade. Mas a partir do momento em que o partido se coliga com outro na majoritária, essa regra tem que ser seguida também para as coligações proporcionais. Agora, um adendo, Maurício, e aí uma visão jurídica sobre essa questão da janela. Você pode migrar de partido, de legenda, mas a questão do fundo partidário não se acompanha, né? Como é que é interpretado isso? O fundo partidário continua com as bases da legislação do ano anterior, da formação, da representação, no caso dos partidos, é levado em conta a Câmara dos Deputados, especificamente dessa formação. Então, não há modificação nenhuma com isso, só terá nas próximas eleições gerais para deputados, que será justamente em 2018. Então, que é feita uma nova contagem. Uma recontagem sobre Câmara. Isso, a participação. Bom, deixando essa questão de fundo partidário, de imigração e tudo mais, e o senhor está no programa aqui também para tratar de uma questão de polêmica. Nós temos a redução, né, do recesso parlamentar e nós temos a questão de redução de valores salariais dos parlamentares da Câmara Municipal de Patos. Esses dois pontos, evidentemente que da mesma forma que o senhor interpreta e acha que é benéfico para a população, algum outro companheiro seu, colega de casa, pode achar também interessante, mas a gente analisa que uma maioria não concorda com isso. Por quê? O senhor acredita que eles não concordam? E quais os benefícios, né, dessa sua pontuação? A redução, né, do recesso eleitoral para 30 dias e a questão também da redução salarial. Olha, acima de tudo, minhas propostas são votadas nos princípios que eu acredito. E não porque A ou B vai acreditar ou vai acompanhar. Tem uma formação, como disse, de centro-esquerda e tem um anseio de que a política seja de um alcance maior à população. Então, para mim, é inadmissível que um parlamentar, um vereador, um deputado, tenha férias diferenciadas de qualquer profissional. A CLT estabelece que as férias são 30 dias. Então, por que um vereador, um deputado,
federal tem um recesso de 90 dias. Então eu não posso admitir, não posso me calar em relação a isso. Em relação à redução do recesso parlamentar, nós conseguimos o apoio de praticamente todos os vereadores da Câmara Municipal. Não foi votado no ano passado, mas a quinta-feira já estamos remetendo um ofício à presidência, à mesa diretora, para que dê celeridade à votação desse projeto, que vai ao encontro do anseio da população. Em relação à redução dos salários dos parlamentares, que foi outro projeto que iremos apresentar, primeiro, é importante a gente esclarecer de que esse projeto só pode ser apresentado no último ano da legislatura. Por quê? Porque tem pessoas que se sentem incomodadas e dizem logo, por que apresentou agora? Por que não apresentou antes? Vai pensar que o senhor está pensando na reeleição e se beneficiando disso. Não tem nada a ver, eu não estou pedindo voto nenhum com isso, não estou pedindo que ninguém me acompanhe. Eu só estou colocando um projeto em algo que eu acredito, algo que na prática eu já tenho feito. Em relação à minha remuneração, que nós não temos verbas de gabinete, grande parte do meu salário é destinado para o apoio de associações comunitárias, algumas que eu pago até aluguel, atividades esportivas do esporte amador, de várias instituições, principalmente ligadas ao judô da nossa cidade, que a gente dá um apoio praticamente mensal para que se realize, e nós entendemos que pode existir da nossa cidade também uma redução desses valores. E qual o melhor parâmetro que poderíamos utilizar? Eu acredito que é o piso nacional dos professores, que é hoje em dia de 2.135, até como uma forma de valorizar nossos professores. Eu acredito que vereança, cargo político, não é uma profissão. Eu sou advogado, advogo, tenho minha base legislativa, meu trabalho como vereador, uma grande base justamente nisso, no trabalho de acompanhamento a processos, mais de 1.500 processos eu acompanho de pessoas, muitas vezes, que não têm necessidade de pagar um advogado, Isaías. E cada vereador tem sua forma de trabalhar. Então, eu não posso desrespeitar, nem desconhecer o contraditório de outros colegas que pensam de forma diferente, mas por isso que nós temos um parlamento que é para se discutir e, obviamente, quando há consenso, se aprova um projeto. Então, eu tenho visto, acompanhado, uma grande repercussão social de pessoas que apoiam o nosso projeto. E não vou deixar de acreditar, não vou deixar de tentar apresentá-lo, como, graças a Deus, posso dizer com satisfação que sou vereador com o maior número de projetos apresentados e votados na atual legislatura de defesa do cidadão, do idoso, do consumidor, que foram bandeiras de lutas minhas, e tenho a facilidade por ter passado por alguns órgãos, como o PROCON municipal, que a gente se tornou uma referência nacional no trabalho realizado aqui na cidade de Patos, como também por ser advogado, ser um legislador por formação. Mas em nenhum momento a gente quer ser oportunista, nem estamos sendo. Só estamos apresentando no primeiro momento do ano específico e propício para a apresentação desse projeto. E essa economia da Câmara, essa diferença de valores que a Câmara tem para pagar os salários de vocês, o que seria feito dessa diferença? Excelente sua pergunta, o seu questionamento. Que não adianta nada reduzir os salários se aquele montante do duodécimo poderá, de forma indireta, ser repassado para os gabinetes dos vereadores. Então, qual é o nosso pensamento, nosso objetivo? É de que a devolução desses valores, que chega a uma base de mais de 140 mil reais mensais, anuais em torno de 1.700.000, seja devolvido à prefeitura com um comprometimento de que 33% seja obrigatoriamente investido na educação, 33% seja obrigatoriamente investido na saúde e 33% seja obrigatoriamente repassado a entidades que prestam relevantes serviços sociais na nossa cidade, como a PAI, Operação Resgate, as associações comunitárias que têm trabalhos destinados à população, entre outros. Não é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Vocês sabem muito bem disso, que nós temos, quando estávamos como superintendente de trânsito na nossa cidade, nós criamos a Zona Azul Solidária, em que o dinheiro arrecadado com a Zona Azul e com a central de estacionamento, que é no terminal de integração, antiga rodoviária da nossa cidade, foi destinado 100% para entidades de fins filantrópicos da nossa cidade. E depois, quando assumimos o mandato,
apresentamos como lei, isso é uma lei no município de Patos, e nós vimos como esse dinheiro foi importante para essas entidades. Então é uma contraprestação social e uma resposta no momento político tão difícil que nós estamos passando. A população está completamente descrente da classe política, Isaías. Nunca houve um momento tão difícil para você estar vivendo uma vida pública. Nunca houve para quem é honesto, para quem é direito, para quem efetivamente sonha em dias melhores para a nossa população. Então nós temos que dar uma resposta efetiva a esse anseio da população, mostrar que na política existem pessoas que realmente querem o bem comum, visam a dignidade, visam, acima de tudo, condições de melhores dias de vida para a nossa população. Vereador, o senhor é do PMDB. Nós temos um partido com demanda de candidatos, né? O senhor falou na questão até de pensar a sua saída e se acomodar numa legenda que lhe traga o conforto e a garantia, né, de reeleição. O PMDB também tem um dilema hoje e se debate muito isso. A candidata natural à reeleição, a prefeita Francisca Mota, e a questão de uma opção. O ex-prefeito e hoje deputado estadual Nabor Vanderlei como opção do seu partido, o PMDB. Muitos dizem, né, que Francisca é candidata à reeleição e o senhor defende que essa candidatura naturalmente aconteça. E outros defendem que estaria numa zona de conforto melhor e numa preferência melhor do eleitorado o ex-prefeito e hoje deputado. Na sua opinião, é Francisca que emplaca como candidata à reeleição? Francisca, a candidata do grupo é a prefeita Francisca Mota. Não tem nenhum candidato, nenhum membro do partido que tenha efetivamente melhores condições, até pela sua vida pregressa tão limpa. No momento que nós estamos vivendo, de uma crise política como um todo, Francisca tem um nome limpo a zelar. Nós sabemos que a prefeitura passa por alguns problemas de alguns secretários que não acompanharam o ritmo de trabalho da prefeita Francisca Mota, isso é público e notório, mas nós não podemos deixar de reconhecer o grande trabalho realizado pela prefeita, o apoio do grupo. A candidata do deputado Nabor Vanderlei, de uma vez ele disse que é a prefeita Francisca Mota, não existe plano B para o PMDB, o deputado Hugo se colocou como isso, todas as lideranças do partido, e o que existe são pessoas que têm interesses particulares, que querem que seus interesses particulares sobressaiam ao interesse do grupo, o interesse do deputado Nabor, da prefeita Mota, do deputado Hugo, de todas as nossas lideranças, e que ver com que a prefeita continue realizando esse trabalho, tem essa ponte com o governo do estado que o deputado Nabor está fazendo para trazer obras para o nosso município. Está aí a parceria para dentro em breve, em poucos dias, a gente tem a inauguração da nossa UPA do nosso município. Isso só foi possível também pelo trabalho e esforço do deputado Nabor, como também do deputado Hugo em Brasília. Então o pensamento do PMDB está voltado. Nós ficamos tristes de ver algumas pessoas que queiram colocar situações que não existem, uma divisão que não existe, ou que há possibilidade de outro nome. Eu acredito com veemência, de coração, de que o nome ideal para o PMDB, que tenha condições de ser reeleita, é da prefeita Francisca Mota. Pois bem, nós estivemos hoje aqui no programa conversando com o vereador Maurício Alves, do PMDB. Falamos, evidentemente, da questão de liderança dele na Câmara Municipal, na liderança da prefeita, na Casa Juvenal Lúcio de Souza. Abordamos também a questão da janela partidária. Falamos, evidentemente, dessas condições e chapões para as eleições desse ano. E o ponto de vista também jurídico, né, de alguns pontos abordados aqui no programa, bem como essa avaliação final da candidatura do partido PMDB às eleições deste ano. Vereador, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Isaías, a você, a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Mais uma vez encerro parabenizando a Rede Sol, a TV Sol, né, que numa estrutura fantástica e em crescimento. O Jânio passava isso aqui antes de um momento em off. Com certeza tem que ter o apoio da nossa cidade, que é um produto 100% patuense. Então nós vimos com felicidade o crescimento, estamos vendo a cidade, mesmo nessa crise econômica, crescer. Em breve teremos um shopping inaugurado na nossa cidade. Então são instrumentos como a TV Sol, como o seu programa, que efetivamente traz mais desenvolvimento, mais crescimento para a nossa cidade. Então, muito obrigado à audiência de todos e com certeza esperamos em outros momentos também ser convidado pelo esse papo tão agradável que tivemos neste momento. Com certeza. Obrigado, vereador. Obrigado você que nos assistiu. Um grande abraço. Boa noite, melhor dizendo, e até o próximo programa. Até lá.